vem me levantar, vivifica-me e me faz queimar teu fogo, transbordar da tua unção. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor, desde o início, tem falado sobre isso, Pai. Que o Senhor quer vivificar, que o Senhor quer restaurar corações aqui. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor traga paz interior, que não há toda a dispersão, tudo que venha a causar dispersão, Senhor, seja, Senhor, tirado daqui desse lugar. Senhor, toda a inquietação que está lá fora, Senhor, caia por terra, Pai. Porque sabemos que o Senhor, nessa noite, o Senhor quer curar vidas, o Senhor quer libertar, o Senhor quer restaurar a visão, restaurar a essência, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor limpe os nossos ouvidos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor queime o nosso coração nessa noite, através da Tua palavra, Senhor. Também te pedimos que o Senhor use a vida do Toninho, Senhor, com ousadia e intrepidez, Pai. Porque sabemos que quando o Senhor separa, o Senhor capacita, Pai. E Pai, em nome de Jesus, ele já é capacitado porque ele tem o Teu Espírito Santo. Tua palavra diz que o mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus, que pregava, que curava, que falava palavras, Senhor, que libertava, está em nós, Pai. E nós cremos que esse Espírito Santo está em Toninho. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo haja com liberdade através do Teu Filho, que ele seja, Senhor, um canal, Senhor, desimpedido, Pai, para fluir, Senhor, a Tua essência, o Teu melhor nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos, boa noite, amém. Que Deus de fato possa alcançar o teu coração nessa noite. Melhor dizendo, que Deus possa alcançar os nossos corações com a sua palavra. Quantos querem ser alcançados por Deus nessa noite? Amém. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Quantos acharam? Poucos, né? Vou dar alguns segundos para a gente acompanhar a leitura junto. Você que está sem Bíblia, ou você que tem Bíblia, ofereça aí o teu vizinho, por favor, para que ele possa acompanhar a leitura também, em nome de Jesus. Vamos lá. Diz assim o texto: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez um anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida.
Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Israel, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Só até aqui, queridos. Eu quero, de antemão, chamar a atenção dentro desse texto que acabamos de ler, sobre a fragilidade humana. A gente vê aqui um relato de um homem de Deus, profeta Elias, um profeta de uma admirável envergadura. Todos nós conhecemos a história de Elias, homem que fez, movido pelo Espírito de Deus, milagres tremendos, milagres extraordinários. Todavia, nesse texto está aqui escrito que ele, por causa de uma ameaça, esse homem, ele entra numa crise tremenda. Ele fica amedrontado. E ele também, ele procura fugir. Ele empreende uma fuga por causa de uma palavra. E às vezes a gente fica pensando, mas como um homem cheio do poder de Deus, se a gente voltar alguns capítulos atrás, a gente vê que no capítulo 18, por exemplo, a Bíblia diz que, relata que ele desafiou 400 profetas de Baal, e não só desafiou, mas venceu esses 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, e derrotou. Esse homem confrontou o rei Acabe, confrontou os pecados do rei Acabe, e ele não teve medo. Esse homem orou para que chovesse, e a Bíblia diz que choveu. Então era um homem acostumado com o poder de Deus, era um homem acostumado com o sobrenatural de Deus, mas apenas uma palavra, apenas a palavra de uma mulher, foi o suficiente para que esse homem empreendesse fuga, movido por um coração amedrontado. Isso expõe assim com muita clareza a minha e a tua fragilidade. Quantas vezes nós, por causa de uma palavra, nós ficamos acuados, amedrontados. Amém ou não? Esse texto expõe com muita clareza a fragilidade, a fraqueza humana. De fato, nós, na nossa força, no nosso entendimento, nós não somos nada, nós somos fracos, dependemos de Deus. Infelizmente, esse profeta, ele deixou-se levar pela sua própria fraqueza, ele deixou-se levar pela sua crise. Queridos, eu penso que o medo, a entrega de Elias ao medo, a vazão que ele deu
a sua fraqueza, deturpou totalmente a sua identidade em Deus. E essa é uma realidade. Quando nós nos dobramos, quando nós nos entregamos ao medo, quando nós nos entregamos a nossa própria fragilidade, as nossas fraquezas, quando nós nos julgamos derrotados, a nossa identidade fica comprometida. Aquilo que eu e você somos em Deus fica comprometido. Nós passamos mais a focar no problema, passamos mais a focar nas ameaças do que na identidade que um dia Deus nos deu. Elias tinha uma identidade. Ele era um homem separado, um profeta de Deus, para trazer palavra de juízo sobre as nações, para direcionar o povo, para realizar muitos milagres. Porém, esse homem se encontrava totalmente fragilizado, empreendendo fuga, com o coração cheio de medo, tremendo. Mas é estranho, parece algo contraditório. Ele acabara de vencer 450 profetas, orou para que descesse fogo do céu, e a Bíblia diz que desceu o fogo do céu e lambeu aquele holocausto que estava molhado. Ele fez questão de molhar aquele altar com muita água, usou muita água, mandou vir baldes e molhar tudo, e ele realizou um grande milagre. Mas esse homem estava fugindo por causa de uma palavra, uma ameaça de morte de uma mulher chamada Jezabel. Parece algo estranho, mas isso muitas vezes, queridos, acontece conosco. Nós sabemos em quem temos crido, amém? Quantos sabem em quem tem crido aqui? Nós cremos num Deus Todo-Poderoso, mas quantas vezes você fica acuado, de repente, diante de uma notícia ruim, de um diagnóstico da tua saúde? Amém ou não? É uma realidade, queridos. É uma realidade. Bem, isso pode, de fato, comprometer a nossa identidade em Deus. Esse relato, ele expõe com muita clareza isso que eu estou falando. Mas nós não devemos, queridos, segundo a palavra, nós não devemos nos acomodar. Nós não devemos nos render diante das circunstâncias contrárias. Nós não devemos nos render diante das ameaças, diante da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. Amém ou não? Nós não devemos nos conformar com isso. Bem, Toninho está falando que nós somos fracos, eu sou fraco. Não. Nós não devemos nos dobrar, nos render a isso. É uma realidade, por isso que nós devemos buscar o Senhor, mas nós não devemos nos render. Sabe por quê? Porque se a gente se render a isso, a nossa identidade em Deus fica comprometida. E a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém ou não? Nós somos mais que vencedores. Em nós mesmos nós somos fracos, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, diga comigo assim: eu vou lutar. Diga isso com força: eu vou lutar. Diga: eu vou vencer. Mas vamos falar isso com mais força? Está muito fraco, não está parecendo voz de lutador e nem de vencedor. Amém? Diga assim: eu vou lutar. Eu vou vencer. Amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Essa é a postura correta diante das crises que sobrevêm sobre nós. Uma postura de lutador, porque nós não fomos chamados para sermos derrotados, mas sim vitoriosos em Cristo Jesus. Por um período de tempo, Elias não entendeu isso. Elias parece que esqueceu disso e partiu para o deserto, abdicou da sua identidade em Deus, de um homem de milagre, homem poderoso em palavras, homem firme. Por um período de tempo, ele fugiu,
ele abriu mão daquilo que ele era em Deus. O versículo 3 e 4, vamos dar uma lidinha rapidinho. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Esse versículo, ele fala assim da perda da identidade de Elias. Elias, ele foi dominado plenamente pelo medo, e ele chegou ao extremo de pedir a sua própria morte. Ele desistiu do propósito de Deus para a sua vida. Quantas pessoas, em meio às crises, dominada pelo medo, pela fraqueza, chega a esse extremo e se acovarda. O texto está dizendo que ele se assenta debaixo de um zimbro, certamente muito cansado, muito angustiado, e chega ao extremo de pedir a sua própria morte. Alguém totalmente dominado pelo medo, a sua identidade estava apagada. Ele já não se via mais como um profeta, como um homem poderoso em Deus. Ele já não se via mais assim. Ele se via um homem totalmente derrotado, acabado, a ponto de pedir a sua própria morte. E isso acontece conosco. Esse texto me chamou muita atenção. Eu me identifico com as crises de Elias. Pô, Toninho, me identifico. Eu passo por crises também. Passamos por crises. Homens de Deus, homens que amam o Senhor, que amam a sua palavra, passam por crises. Pastores, pregadores, profetas, passam por crises. Por isso eu me identifico muito com essa palavra. Eu me identifico com essa palavra. Essa palavra também, ela trouxe um ânimo ao meu coração. Eu hoje pela manhã, um bom período da manhã, entrando até o meio-dia mais ou menos, eu fiquei meditando nessa palavra, ruminando essa palavra, e ela consolou meu coração, me arremeteu a um posicionamento diante de Deus. Me arremeteu a um posicionamento diante de Deus. Porque, queridos, eu quero estar com a minha identidade em Deus totalmente acesa. Eu não quero ter a minha identidade apagada. E esse é o propósito de Deus para você. O propósito de Deus para você é que você tenha uma identidade clara, definida em Deus. E você saiba que você é um discípulo de Jesus. E você saiba que você foi chamado para ser um vencedor. Passamos sim por provas, por tribulações, por lutas, aflições, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém e aplaudir o Senhor por essas verdades? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Elias chegou a esse extremo, misericórdia, de pedir a sua própria morte. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, amém? Nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus. Queridos, eu só estou aqui, nesse momento, falando a vocês, é por causa da misericórdia de Deus, porque não há bem nenhum em mim, não há mérito nenhum em mim, mas é a graça do Senhor, é a misericórdia do Senhor que tem me alcançado e tem me mantido nesse caminho. Você só está sentado aqui nessa noite, ouvindo a palavra, tendo a oportunidade de adorar o Senhor, é por causa da misericórdia, é por causa da graça do Senhor. E essa misericórdia, ela alcançou a vida do profeta Elias. Ela alcançou, em meio à crise que ele estava vivendo, em meio a um coração amedrontado, em meio à sua fuga,
a misericórdia do Senhor alcançou esse profeta, alcançou esse homem. E Deus tem sido assim conosco. A sua misericórdia tem nos alcançado. Deus não desistiu da minha vida, Deus não desistiu de você. Mesmo em meio às tuas crises, aos seus medos, às suas angústias, Deus não desiste de você. Amém? A misericórdia do Senhor te alcança. E a Bíblia diz que Deus chamou de volta, Deus chama de volta à vida esse profeta. Como que Deus fez isso? Deus fez isso de uma forma extraordinária. O texto está dizendo que Deus, vendo Eliseu, ou melhor, Elias, ao deitar debaixo daquele zimbro e dormir, após ele pedir a morte, diz que o Senhor chama Elias. Levanta-te, Elias. Levanta-te, come e bebe. Amém? Levanta-te e te alimenta. E Deus preparou um alimento especial para ele, pão e água. Mas não era um pão comum, não era uma água comum. Era o pão da vida, esse pão que desceu do céu. Sabe por quê? Era um pão espiritual. Porque a Bíblia diz que com esse alimento ele caminhou 40 dias e 40 noites. Logo nós podemos afirmar, assim com muita clareza, que esse pão não era um pão comum, não era um pão que perece, mas era um pão espiritual. Amém? E qual é o nosso pão? Diga comigo, Jesus. Ele se declara, Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus é o pão que desceu dos céus. E quando nós lembramos de pão, nós lembramos também da palavra. A palavra é o nosso sustento, amém? Somos alimentados pela palavra. Queridos, eu posso dizer, eu não vou me calar, mas eu afirmo e vou continuar afirmando, que a palavra de Deus tem sido meu alimento. E todas as vezes que eu vacilo, que eu deixo de me alimentar, eu me sinto muito fraco. Eu sou totalmente dependente dessa palavra. A palavra do Senhor é alimento. E o alimento para Elias, naquele momento de crise, foi o pão que desceu do céu. Foi um pão espiritual. Foi um pão sobrenatural. Comida de Deus, alimento do céu, palavra de Deus. E a Bíblia diz que com a força desse alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Deus começa, pela sua misericórdia, um processo de restauração da identidade de Elias. Ele começa um processo de restauração extraordinário na vida daquele profeta. Ele começa a restaurar a identidade desse homem. E eu creio, queridos, que Deus precisa nessa noite restaurar muitas identidades aqui nessa noite. E a razão assim de muitas crises são identidades perdidas. E Deus começa nesse processo tremendo. E a Bíblia diz que após ele se alimentar, Deus falar para ele: levanta-te, come e bebe, porque o teu caminho é longo, a tua jornada é longa. Eu tenho um propósito para você ainda, nesse plano. E Deus te diz nessa noite, querido, em nome de Jesus: levanta-te, come e bebe da comida que o Senhor tem preparado para você, em nome de Jesus. Porque a tua jornada é longa, Deus tem muito a te usar ainda. Assim, a exemplo da vida de Elias. E o lugar, o destino de Elias, a Bíblia diz que foi o Monte Horebe, ou o Monte Sinai, o monte de Deus. E é interessante que o Monte Horebe fala de um retorno às origens.
Foi lá que Deus estabeleceu um relacionamento por meio de alianças com Moisés, com seu povo. Amém ou não? Um monte de Deus. Fala de um lugar de retorno, de um lugar de recomeço, as origens. Eu creio que Deus, queridos, Ele tem nesses dias nos levado a uma reflexão. Nós precisamos voltar às nossas origens e buscar tudo aquilo que se perdeu na nossa vida, buscar o pão que se perdeu, a água da vida, o relacionamento profundo com Deus. E esse homem, ele, no seu momento de crise, Deus começa um processo de restauração da sua identidade, para mostrar para ele: você é um profeta, levanta-te, come e bebe, porque o teu caminho é longo, a tua jornada é longa. E ele segue dizendo: levanta-te, levanta-te, volta ao caminho. E eu creio que Deus fala nessa noite para nós: levanta-te, volta ao caminho, suba ao Horebe, vá para Deus, lugar de restauração. E Deus começa a trazer com muita clareza o que ele deveria ainda fazer. Deus estava chamando aquele homem de volta à sua vocação. Quantas pessoas já desistiram da sua vocação em Deus? Quantos vocacionados nós temos aqui? Todos nós, queridos, somos vocacionados. Somos vocacionados a ir e fazer discípulos. E Deus fala para Elias: você ainda terá que ungir 2 reis, e ungir um profeta em teu lugar. Você ainda tem vocação, você ainda tem chamado, não desista, levanta-te. E é isso que Deus começou a ministrar no meu coração, nesses dias. Esse homem chamado Elias não saía da minha cabeça, porque eu comecei a refletir a respeito da minha vida, as crises, as lutas, mas eu comecei também a refletir a respeito da misericórdia do Senhor, que me chama de volta ao caminho, e o caminho é se alimentar da palavra, o caminho é ir para o Monte Horebe, é depender de Deus, para que a nossa identidade nele não seja comprometida. E ele fala com clareza: Elias, você ainda vai ungir 2 reis, um rei da Síria e um rei de Israel. Você vai ungir a Azael, rei da Síria, e vai ungir a Jeú, rei de Israel, e vai ungir Eliseu, que será o teu substituto. Você ainda fará discípulo. Eliseu era um discípulo. Querido, nós fomos chamados, nós temos uma missão. Nós fomos vocacionados a ir e fazer discípulos. Esse é o mandamento do Senhor. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. É uma palavra que paira sobre a nossa vida, não só esse ano de 2015, mas desde a fundação do mundo, amém? Isso não é algo novo, mas é um mandamento antigo, que nós não podemos nos afastar dele. Mas para isso nós precisamos resolver as nossas crises. Nós precisamos ter a nossa identidade totalmente em Deus. A nossa identidade, nós temos que ter clareza do que nós somos em Deus. Nós temos que ter essa clareza, porque senão a gente não vai poder impor as mãos sobre ninguém. Naquele momento de crise, Elias, ele estava totalmente impossibilitado de ungir esses 2 reis e também de ungir o seu substituto, porque ele estava vivendo uma crise, ele não sabia nem quem ele era. Mas a partir daquele tempo com Deus, daquele retorno às suas origens,
daquele retorno, daquela ida para o Monte Horebe, Deus ministra o seu coração. Deus começa a restaurar a sua identidade. As crises interiores nos leva a vazão a essas crises, as fraquezas, os temores, nos leva à perda da identidade, à perda daquilo que nós somos em Deus, à perda da nossa vocação, daquilo que fomos chamados em Deus. Eu creio que o Senhor, Ele quer nesta noite nos levar a um posicionamento com relação às nossas crises. As crises, queridos, vão sempre existir. Mas o que determina a nossa vitória é o nosso posicionamento. É quando nós olhamos para nós, a crise existe, mas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? A crise existe, as circunstâncias contrárias vão sempre existir, mas o que determina uma vida de vitória é quando nós temos a nossa identidade definida em Deus. É quando nós sabemos quem somos, para que viemos e o que vamos fazer. Isso fala de uma identidade clara, definida em Deus. Deus nessa noite, Ele quer nos levar a um posicionamento. Deus quer nos levar a termos a nossa identidade de discípulo totalmente restaurada, para que possamos cumprir o ídolo de Deus e fazer discípulos. Elias estava em meio a essa crise totalmente equivocado. Ele chegou por 2 vezes, ele declarou a mesma coisa. Olha, eu tenho sido extremamente... Deus quando falou, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Por que você está fugindo, Elias? Por que você está com medo, Elias? E ele por 2 vezes dá a mesma resposta para Deus. Olha, Deus, eu tenho sido extremamente zeloso para com a tua palavra, para com a tua aliança, mas os meus irmãos, os filhos de Israel, abandonaram a tua aliança e se dobraram a Baal, e eu fiquei só. Só que no versículo 18, a realidade não era essa. Queridos, nós quando nós estamos em crise, nós somos tendenciosos a esquecer, a não conseguir enxergar as pessoas que estão ao nosso redor, que podem cooperar conosco. Nós começamos a focar mais nas crises, em nós mesmos, e esquecemos que existem pessoas que estão ao nosso redor e que podem cooperar conosco. Ficamos cegos. E no versículo 18, Deus fala para Elias, olha Elias, eu conservei em Israel 7.000 pessoas que não se dobraram diante de Baal. Pessoas que podem cooperar contigo. Queridos, no meio da igreja existem homens e mulheres, pastores, que podem cooperar contigo. Irmãos amados, cheios da palavra de Deus, que conservam o seu coração em Deus, não se dobram diante das oferendas desse mundo, que não se dobram diante de Baal, que estão aí para cooperar contigo. Eu falo isso porque assim tem sido com a minha vida, nos meus momentos de crise. Deus tem levantado dentre esses 7.000 pessoas que cooperam com a minha vida e que podem cooperar contigo. Pare de fugir, pare de empreender fuga, pare de viver pelos cantos amedrontado, não desista da tua vocação, não desista do teu chamado, não peça a morte. Pedir a morte, eu falo que não é apenas no sentido físico, mas você pode pedir a tua morte espiritual quando você desiste do teu chamado. Isso é pedir a morte espiritual. Você passa a ser um morto-vivo, que vem apenas ao domingo, senta aqui, canta algumas canções, ouve uma boa palavra e vai embora para casa e não coopera em nada.
Isso é pedir a morte, se assentar debaixo de um zimbro e pedir a morte. Você já cansou do reino. Há muitas pessoas cansadas, sentadas embaixo de um zimbro e pedindo a própria morte. Mas Deus diz para você nessa noite: levanta-te e coma do pão e beba da água que o Senhor tem preparado para você nessa noite. Amém ou não? Levanta-te, porque a tua vocação não acabou, diz o Senhor. Ele ainda conta contigo. Em nome de Jesus. Você não está só, queridos. Há irmãos, há pastores que podem te ajudar. Venha para o Horebe. Aqui está o segredo da vitória. Vir para o Horebe é sinônimo de se achegar a Deus. E a palavra do Senhor diz o seguinte: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Quantos querem fazer isso nessa noite? Então, em nome de Jesus, se coloque de pé. Em uma postura de se achegar a Deus. Queridos, em Deus está a nossa resposta. Em Deus está a resposta para as tuas crises, as tuas dificuldades. Deus quer reavivar no teu coração a vocação na qual você foi chamado. É possível que isso esteja apagado dentro de você. Você perdeu aquela empolgação, perdeu aquela vontade, mas Deus quer restaurar. Não deixe que uma palavra, assim como foi com Elias, que por causa de uma palavra, por causa de uma ameaça, ele empreendeu fuga, ele abandonou a sua vocação, fugiu do seu chamado. Não deixe que isso aconteça na tua vida. Deus conta contigo. A palavra do Senhor diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não é uma palavra contrária que pode impedir o teu avanço, impedir a tua vocação, impedir o teu chamado. Deus é poderoso, amém? E o Horebe de Deus, está aqui nessa noite. Deus te chama a subir ao Horebe. Deus te chama a se achegar a Ele, e Ele se achegará a vós, diz o Senhor. Não dê vazão às tuas fraquezas, às tuas crises. Se achegue a Deus nessa noite. Eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, te convidar. Saia do teu lugar, queridos. Não entenda isso aqui apenas como um local onde você vai vir receber a oração, mas saia do teu lugar, dizendo: Senhor, eu quero o teu Horebe nessa noite. Eu quero subir os teus montes. Eu quero voltar à prática das primeiras obras. Subir ao Horebe é voltar às origens, às práticas das primeiras obras. Sai do teu lugar. Enquanto nós ministramos ao Senhor, cantamos ao Senhor, querido, em nome de Jesus, você que está aí na galeria, que entende essa palavra, que é possível até que esteja vivendo um momento de crise, Deus quer te curar nessa noite. Deus quer resolver essa questão dentro de você. Deus quer que você saia daqui convicto que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que você é um vocacionado a ir e a fazer discípulos, em nome de Jesus. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua mão me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Quando estou pronto a desistir, pensando
a tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas, eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas, eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas, eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Aleluia. Deixa Deus te tocar nessa noite. Assim como foi com Elias, deixa o Espírito Santo te fortalecer com o alimento do céu, com o pão espiritual, com a água da vida. Em nome de Jesus, você que de repente está aí vivendo ainda um dilema, sai do teu lugar, crie coragem, em nome de Jesus. Não saia daqui nessa noite na dúvida, mas saia daqui totalmente convicto do que você é em Cristo Jesus. Rompa com toda a tua fraqueza, com todos os teus temores. Como diz essa canção, meu filho, não temas, não temas, você é mais que vencedor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero ainda nessa noite deixar mais um tempo para você que está aí de repente naquela dúvida, vou ou não vou, sai do teu lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa Deus te tocar, isso aí, isso mesmo, deixa Deus te tocar, deixa Deus fazer a obra na tua vida. Porque você é um vocacionado, Deus conta contigo. O plano de Deus para a tua vida permanece de pé. Deus não desistiu de você. Oh Espírito de Deus, Pai, bendizemos o teu nome nessa noite, por causa da tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é sinônimo de consolo, a tua palavra que é sinônimo de fortalecimento. Ó Deus, a tua palavra que norteia as nossas vidas. Ó Deus, a tua palavra que nos fortalece a cada dia, Deus. Bendito seja o teu nome, Pai. Ó Deus, e que os teus filhos, ó Deus, que entenderam a tua palavra nessa noite, que ouviram a tua palavra, ó Deus, possam sair daqui nessa noite, Pai. Ó Deus, alimentados, ó Deus, assim, ó Deus, como foi com Elias, que se alimentou dessa palavra e caminhou 40 dias, ó Pai. Ó Deus, que esses amados aqui possam se alimentar, Senhor Deus, da tua palavra nessa noite, ó Deus, e serem fortalecidos, ó Deus, a ponto, ó Deus, de vencer as suas crises, de vencer os seus temores, ó Deus, e terem as suas identidades totalmente restauradas, ó Deus, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Seja assim, Pai, sobre cada um aqui nessa noite, Pai, para a glória, para a honra, louvor e exaltação do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Queridos, em nome de Jesus, vá nessa convicção, saiba que Deus é contigo, você é mais que vencedor, você é um discípulo com um chamado, você é um vocacionado do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço.